E aí pessoal, tudo bom? Você está comendo mais um Daily Drive, que é um vlog onde eu te levo de carona para conhecer um pouquinho de Calgary e onde eu falo sobre algum assunto aleatório que me vem na telha aqui. O assunto de hoje, na verdade, eu estava sem assunto. Eu queria fazer um Daily Drive, porque fazia tempo que eu não fazia Daily Drive, mas eu não estava com nada em mente para discutir aqui. E aí eu comentei isso no Twitter e o cara falou, o Leonardo, eu fiz questão de lembrar o nome dele para poder agradecer a ele pela pauta que ele me deu aqui pro Daily Drive. Ele falou, ô Easy, por que você não fala sobre as expectativas que você tinha sobre a vida no Canadá e tal, quando você foi pra ir? Você era mais novo e tal, que a sua mente era diferente, você tinha provavelmente expectativas que não foram exatamente o que acabou acontecendo e tal. Por que você não fala um pouquinho disso pra gente? Na verdade ele não falou isso tudo porque ele mandou um tweet só e isso não caberia no tweet, mas estou parafraseando. Ih caralho, o carro tá deslizando na neve, vamos lá, vamos que vamos. O carro deslizando na neve. É legal que vocês vão ver essa porra acontecendo. Então o Leonardo falou, por que você não fala sobre as suas expectativas quando você se mudou para o Canadá, né? Caso você não saiba, eu moro no Canadá desde o dia 28 de novembro de 2003, ou seja, no ano passado, eu completei 10 anos morando aqui no Canadá. Caso você não tenha lido ainda, eu fiz um texto, uma retrospectiva dos meus 10 anos morando no Canadá. Vou colocar aqui embaixo para você dar uma lida, caso você não tenha lido ainda. Mas basicamente o que aconteceu? Quando eu vim para o Canadá, eu tinha 19 anos, eu era um moleque basicamente, especialmente se parar pra pensar que eu era evangélico na época, ou na verdade, mais ou menos, eu tava abandonando a fé evangélica por essa idade, e lá pelos 16, 17, comecei a ter minhas dúvidas, mais ou menos assim, pouco tempo depois que eu cheguei no Canadá, foi quando eu realmente abandonei de vez, né? Então, por ter nascido em lar evangélico, né, a vida inteira, né, indo à igreja, frequentando escolas evangélicas, eu li a Bíblia inteira 3 vezes e tal, ia para 3 cultos semanais na igreja, culto de doutrina, de oração, o culto normal de domingo que vocês conhecem. Então eu tive uma vida muito certinha, vamos dizer. Então eu não saía muito, eu não tinha lá tantas amizades, eu não bebia, eu não ia pra festa, não fazia nada disso. Então eu era um moleque, com 19 anos eu era um moleque, né? Era bem burro também, eu lembro das coisas que eu pensava, as coisas que eu falava na época, eu era bem burro. Não que eu seja muito inteligente hoje, mas na época, nem se tira quanto que eu era burro na época. E eu namorava uma garota também, né? Na verdade eu era noivo dessa garota e ela decidiu, pouco tempo depois que eu vim pro Canadá, o plano seria arranjar um emprego aqui e trazer ela pra cá. Ela decidiu, passou um cara aqui do meu lado, ela decidiu pouco tempo depois que eu vim pra cá que ela não queria mais, e começou a namorar outro cara e tal, e eu descobri a maior esculhambação do mundo. Lembro que eu fiquei morrendo de raiva dela e hoje ela me odeia e eu não tenho absolutamente nada contra ela. Porque hoje a minha cabeça, a gente era muito novo, era óbvio que não ia dar certo, então não vou ficar o resto da vida com a mágoa da menina, né? Desejo sucesso pra vida dela e tudo mais. Enfim, eu cursava física, né? Fazia bacharelado de física na UFA, Universidade Federal do Maranhão, e eu cursava também edificações no Cefet. Só que eu tava de saco cheio dessas porras, e eu tava com o plano de, digamos, me reinventar aqui, cursar alguma outra coisa, mudar de ramo, né? O que eu não sabia é que o processo de imigração tinha duas etapas, na verdade. Esse cara tá indo muito devagar, velho. Puta que pariu, peraí. O limite aqui é 80, esse desgraçado tá indo a 70, assim não dá também, velho. Foda-se. Caralho. Nossa, que eu perco essa porra aqui agora. Já pensou se eu bato essa porra na frente de vocês tudo? Então, se eu bato essa porra, esse vídeo não ia pro ar, né? Então, enfim. Se você tá vendo esse vídeo agora, já vou dar o spoiler. Eu não bati o carro, porque se batesse, eu não ia colocar esse vídeo no ar. Então, eu cursava física e edificações do Cefet, tava de saco cheio. Eu era bem vagabundo, pra ser completamente sincero com vocês. Quando saiu a notícia da vinda pro Canadá, eu pensei, foda-se essa porra toda, lá eu invento outra coisa pra fazer. Quando eu cheguei aqui, como eu tava explicando, o processo de imigração tem 2 etapas. Primeiro você se torna um landed immigrant, que seria o que vocês conhecem como green card. Você não é um cidadão do país, mas você tem uma autorização para morar no país de forma indefinida. Você pode ficar lá pro resto da vida se quiser. As limitações do PR, Permanent Residency, ou residente permanente, e me façam um favor, não falem visto permanente, que isso me dá uma agonia. Porque o visto é uma autorização para você entrar no país. E a residência permanente é outra coisa, não um visto, entendeu? O visto permanente é uma daquelas expressões que dá. É tipo como engenheiro eletricista odeia que falem voltagem, né? Então, é a mesma coisa. Eu fico com raiva quando eu ouço o termo visto permanente. Por mais que eu sei que o Itamaraty, pelo que eu entendo, esse termo existe na diplomacia internacional brasileira, digamos assim, né? Visto permanente. Enfim, demorou muito para sair esse green card, né? Que
é o meu ponto. Então, enquanto não saiu o Green Card, eu não podia trabalhar, eu não podia estudar, eu não podia fazer porra nenhuma. Então calcule, eu cheguei aqui em 2003, esse Green Card só foi sair em 2007, então eu não tinha dinheiro, eu não podia estudar, então minha vida acadêmica ficou paralisada por muitos anos, né? Isso foi foda. Só agora, recentemente, é que eu vim a decidir exatamente o que eu quero fazer da vida, né? Mas demorou pra caralho. Isso foi uma coisa que eu não esperava. Eu achava que eu ia chegar aqui, muito ignorante, como eu falei, eu era burro. Eu achava que eu ia chegar aqui e já ia poder começar a trabalhar e tal, já ia ficar fazendo muito dinheiro e tal. Aquela imagem que a gente tem de quem vai morar no exterior, né? Que a vida vai ser uma maravilha, não foi bem assim. Inclusive, digo mais, o primeiro ano da vida de imigrante é uma merda. E isso, tipo, porque eu não falava inglês tão bem, isso é uma coisa que eu sempre bato nessa tecla. Como eu era um garoto de classe média alta, cresci assistindo filmes legendados, jogando videogame, ouvindo rock e tal, música internacional, eu achava que eu era muito fluente, tá ligado? Porque eu era o garoto que tirava nota alta nas provas de inglês no colégio, esse tipo de coisa. Então eu me achava extremamente fluente. Eu era o tipo de cara que falava, eu assisto filme legendado sem olhar pra legenda, que é uma coisa que hoje, quando eu ouço gente falando isso, eu me lembro das minhas próprias experiências falando isso, e eu já, tipo, sob um alarme de pela saquice, porque eu era meio pela saco nesse sentido. E eu cheguei aqui, eu descobri que eu não falava porra nenhuma, velho, porque uma coisa é você assistir um filme, tá ligado? Que é uma pessoa, cada pessoa falando devagarzinho, recitando o diálogo, né, que o cara ensaiou pra aquilo, com uma dicção boa e tal. Outra coisa completamente diferente é você estar numa conversa em que você tem que articular em inglês. Então, rapidamente eu percebi que eu falava inglês, tipo, 30%, talvez 20% do que eu achava que eu falava. Essa foi outra expectativa que foi quebrada, assim, de forma violenta. E isso, obviamente, complica pra você fazer amizades, porque eu sempre fui o palhaço da sala, eu sempre fui o cara fazendo palhaçada e tal, fazendo piada, tirando onda e tudo. E essa característica da minha personalidade era o que me permitia fazer amigos, né? No caso, isso se traduz hoje na internet. O motivo pelo qual talvez você esteja assistindo meus vídeos, você me acompanha no Twitter, você leia o meu blog, eu presumo por causa da forma como eu lido com certas situações com bom humor. Quando você não tem domínio pleno da língua, é impossível fazer isso. Então eu senti uma frustração muito grande. Caralho, esse maluco vai... Esse maluco não tem paciência, não. Então, como é que eu tô falando mesmo? Sim. Quando eu cheguei aqui, que eu não dominava inglês tão bem, eu tinha dificuldade muito grande de fazer amizades por causa disso. Não porque os canadenses são frios e nada do tipo, porque eu sempre ouvi esse tipo de coisa, é um lugar comum até você dizer que norte-americanos são frios, eles não são espirituosos como os brasileiros e tal. Isso é uma lorota do caralho, velho. Se você já viu a minha mulher aqui nos vídeos, boa parte dos meus amigos aqui, eles são muito, muito diferentes do estereotipo que a gente conhece comumente, né? Negócio de gringo ser frio e tal. Acho que a câmera não tá bem ajustada aqui. E aí, demorou muito para eu atingir o nível de inglês que eu tenho hoje, né, que eu considero fluência. Me perguntam muito quanto tempo demorou para eu atingir a fluência que eu tenho hoje em dia. Eu diria que demorou mais ou menos uns 5 anos. Eu sei que soa muito, assim, tem gente que vem pra cá fazendo intercâmbio de, digamos, 1 ano, ou até às vezes menos, achando que vai voltar pro Brasil. Tipo, nossa, voltei pro Brasil, passei 1 ano fora e já até esqueci do português. Isso é outra coisa que eu acho meio pela saquice. 1 ano, eu diria, na minha opinião, na minha humilde opinião, não é o suficiente para você atingir fluência. Assim, você vai ficar muito bom, mas você não vai atingir a fluência, pelo menos o nível que eu considero fluência. Especialmente se você cometer o erro de muitos intercambistas, que é se rodear de brasileiros e apenas brasileiros. Isso é um erro que muita gente comete aqui, que atrapalha o seu aprendizado. Mas é basicamente isso. Minhas expectativas que eu tinha, muitas delas foram destruídas porque eu simplesmente não manjava de como é que era a cultura norte-americana, não manjava como é que era a dificuldade, a burocracia da imigração. Demorei muitos anos para que eu pudesse trabalhar e estudar aqui, por isso eu fiquei paralisado por muito tempo. Uma coisa que eu não posso dizer que eu me arrependo, porque foi um fruto das circunstâncias em que eu estava. Eu não tinha escolha, eu tive que vir com minha família, eu era muito novo, eu não trabalhava, não podia ficar no Brasil sozinho completando as minhas faculdades, né? E eu não posso dizer que eu me arrependo, porque a minha vida hoje aqui provavelmente é muito melhor do que teria sido se eu tivesse ficado no Brasil, né? Isso eu tenho quase certeza. Mas é isso, esse vídeo tá ficando mais longo do que eu planejava. Tô quase chegando em casa já, vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, se você quer ver mais Daily Drives, coloque aí embaixo nos comentários. Eu não recebo tanto feedback, tantos views e tal em relação ao Daily Drive, então às vezes eu fico com a impressão de que não é um conteúdo que vocês querem tanto ver. Então, se eu estiver enganado, se manifestem aí nos comentários para que eu saiba, para que eu continue produzindo esse tipo de coisa que vocês querem ver aqui. E é isso aí, gente. Até a próxima.